De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Sérvio Bussioli, docente do Claretiano, mestre, pela Clínica Médica da Faculdade de Medicina de São Paulo. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você. Sempre, mas sempre mesmo, uma satisfação estar com você aqui. Uma satisfação estar com vocês também, mais uma vez, para a gente falar do que eu mais gosto, que é a atividade física, que é a nutrição. Bom, friozinho, muita gente foge da atividade física, vira uma desculpa para evitar a atividade, e não deveria ser, É um período que a gente precisa também se manter em atividade. Exatamente, Luciano? Nós continuamos comendo, respirando, nossa movimentação orgânica continua até, de forma que o nosso corpo gasta mais energia agora com essa temperatura mais fria, porque tem que se manter aquecido, É por isso, a temperatura cai, a fome sobe aí, e é um momento que, principalmente para você que busca aí, ter um gasto energético maior, é um momento muito propício também. E você falou, de a fome aumenta, e a gente no inverno normalmente consome umas coisinhas mais calóricas, Também em período de festa junina, que é muito doce, etc. Mas também no frio a gente aumenta os caldos, Caldo sempre aí um pouquinho mais recheado, com coisinhas mais gordurosas, enfim, A gente armazena e não gasta, É bem isso, Bem isso, mas porque também, o nosso corpo é muito inteligente, Luciano? Ele acaba pedindo isso porque justamente ele precisa de mais energia, a gente precisa de alimentos com maior energia. E que é uma coisa mais gostosa do que a gente passar por esses períodos, fazer esses caldos com responsabilidade também, Entendendo aí cada individualidade, entendendo aí quais são os limites. Eu sempre gosto de dizer que a gente pode comer de tudo, mas não tudo o tempo todo, Então é isso, o corpo tem essa necessidade energética, o frio realmente ele pede isso, a gente pode notar que as massas agora até salivam quando a gente fala, E, lógico, que o exercício físico ele vai ser aí também esse incremento para que você possa manter ou fazer aí toda a manutenção da sua saúde. Não pode esquecer do exercício, A fome aumenta, mas o exercício tem que acompanhar também. Exatamente, A Ana Cláudia, questionando uma questão aqui interessante, que é justamente isso, Querendo ou não, a gente força um pouquinho mais o corpo no inverno, é mais exigido desse corpo no inverno. E ela coloca justamente isso, Você tem que ter algum cuidado especial com os exercícios. Ana, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação. E é isso mesmo, A gente pode notar que, assim como a gente quando está com frio, Luciano, a gente acaba encolhendo, o nosso sistema muscular também, ele tende a estar mais contraído, certo? O sistema circulatório, ele fica mais contraído. A pressão arterial para você aí, que tem, às vezes, um acompanhamento medicamentoso, tem que ficar de olho na sua pressão arterial, porque o corpo, ele está também ali numa situação que gera um estresse, A temperatura baixa, ela gera um estresse para o corpo. Então, um cuidado muito especial é fazer um bom aquecimento, E não confundir o aquecimento com o alongamento. O alongamento é aquela manifestação mecânica que a gente estica o músculo, assim, por assim dizer. Fazer o aquecimento é quando a gente faz aqueles movimentos mais lentos, Fazendo com que o nosso sistema cardiorrespiratório vá gradativamente ali sendo aumentado. E, em contrapartida, a temperatura corporal aumenta, e isso é uma grande prevenção para evitar lesões e também para o conforto do exercício. Perfeito. Também aqui, Lúcia, parabenizando pela temática e colocando isso, Você falou de unir aí a questão do esporte com a alimentação, E ela pergunta se de fato, essa alimentação é de fato correta para o período ou se a gente tem que também tomar cuidado com o exagero nessas. Lúcia, realmente assim, o ideal sempre é que cada pessoa conheça o que deve comer, Com acompanhamento nutricional, assim como o profissional de educação física tem que acompanhar o exercício, o profissional em nutrição, nutricionista, deve fazer essa segmentação ou esse plano alimentar, Então, cada pessoa vai ter aí, dentro das suas necessidades energéticas, calóricas, o que pode estar se alimentando de maneira mais adequada, mas o que é interessante,
Quanto mais natural for esse alimento, claro que é melhor. Tomar muito cuidado com os industrializados, mas isso é durante todo o período. E também a temperatura mais amena, né, mais fria, ela nos chama a comer aí esses alimentos que são mais enlatados, industrializados. Então, lógico, cada pessoa vai ter a sua alimentação, mas eu não gosto muito dessa coisa, daquele alimento que é proibido. O que a gente deve evitar é o exclusivismo, né? Comer somente uma coisa, e também as grandes restrições. Elas são também problemáticas aí. Mas no inverno sempre é muito gostoso, porque a gente acaba acariciando o corpo, né? Quando tem aquele caldo gostoso, aquela comida gostosa, mas tomar cuidado com os exageros, lógico. E Edviges colocando também uma questão interessante, não é? A gente sempre fala da avaliação física, avaliação médica para a prática das atividades, e ela coloca também, né, o cuidado extra, em especial nesse período, com os idosos. A gente sabe aí, né, que o clima propicia alguns probleminhas. Isso, muito bom também, uma excelente questão. Os idosos têm sempre aqueles cuidados, né, pela própria fragilidade inerentes aí do envelhecimento, mas principalmente nos idosos, onde a gente já tem um sistema locomotor um pouquinho, às vezes, mais desgastado, uma fragilidade maior, uma debilidade, às vezes, em alguns casos também bem peculiar. É importantíssimo que esse idoso esteja sempre muito bem agasalhado, certo? As vias respiratórias superiores ali protegidas, que faça uso de luvas, de gorros, que utilize, se possível, aqueles horários onde a temperatura já está um pouquinho mais aquecida, e isso também se estende, lógico, a todas as pessoas, mas em especial essa população tão gostosa que a gente pode trabalhar, né? Que a gente vê a saúde, às vezes, quando se associa o exercício à boa alimentação, que são os idosos. E realmente um cuidado especial, mas também assim, que continue fazendo as suas atividades. Perfeito. Caio, parabenizando aqui pela temática e colocando uma questão também importante, que a gente falava, né, no bloco anterior da questão da alimentação, mas a alimentação também condicionada à carga física, né? Olha, reduzir a atividade, tem que, né, repensar a alimentação e assim sucessivamente, né? Isso, Caio. É a mesma coerência, né, de todas as outras épocas do ano, né? O que a gente leva muito em consideração é realmente essa necessidade energética maior. Então, só para a gente fazer um parâmetro aí comparativo, caso você tenha, certo, um gasto energético, isso feito com cálculos, também com avaliações, certo, com a própria individualidade biológica, onde a gente coloca aí a sua idade, o seu gênero, o seu índice de atividade física, clara é a ideia que, devido a essa necessidade metabólica que o corpo tem de se manter aquecido, certo? Quando você sai, principalmente para a prática de atividade física em ambientes abertos, esse corpo vai termorregular, ele vai precisar de fazer uma regulação para manter a temperatura corporal. E isso faz com que você tenha uma necessidade energética maior. E como que a gente supre isso? É justamente com a alimentação. Perfeito. Lívia aqui também parabenizando e colocando uma outra questão importante aí, não é? Que é a questão no conjunto da obra aí do sono, né? O quanto que o sono influencia nessa qualidade de vida. Lívia, o sono realmente assim é uma das bases, né? Até para que a gente possa ter aí a qualidade de vida e também os resultados que a gente vai coletar aí com o exercício físico, né? Se a gente colocasse aí algumas bases da saúde, o sono com certeza seria uma grande base, junto com a alimentação, com a atividade física, né? Então, o sono, e nessa época também é tão mais gostoso, né? A gente tem uma temperatura mais gostosa, é tão gostoso a gente ter essas noites de sono, justamente com sono delicioso por causa da temperatura, e aquele sono, às vezes, muitas vezes, reparador, né? Exatamente, né? E justamente, né? O friozinho aí, né? Acaba muitas vezes, muita gente que não tem o sono muito em dia e tal, sendo um fator que colabora aí com a qualidade do sono. Exato, até porque também vai nessa linha metabólica aí, né? Se o corpo gastou muita energia, ele acaba ficando aí um pouquinho mais cansado. Então, nesses momentos, o sono é primordial. Lembrando que também seguimos as mesmas questões, certo? As extremidades ali mais aquecidas, meia, ou cobertor, aquele ambiente um pouco mais aquecido. Se houver necessidade de aquecer com alguns aquecedores ali o quarto,
porque isso vai trazer o conforto do sono. Porque também a temperatura ali baixa, você não aquecido, isso não vai ter uma boa qualidade do seu sono também. Perfeito. E a gente nota isso, não é? Querendo ou não, aí a gente vai depender de circulação para manter esse aquecimento, não é? Muitas vezes a pessoa, e é fácil de notar isso, né? Você sente a parte central mais aquecida, extremidades não. Então todo recurso aí para fazer esse equilíbrio é fundamental. Fundamental, certo? Porque é justamente isso. Por isso que estão nas extremidades, né? Estão nos cantinhos ali, e isso necessita, né? A circulação, ela na periferia, ela fica um pouquinho mais prejudicada que nos grandes centros. E outra questão importantíssima, Luciano, que há uma preocupação agora com essas temperaturas mais baixas, é com a hidratação, né? As pessoas, às vezes, elas deixam de se hidratar da maneira correta, justamente porque esse centro de sede fica um pouquinho mais ali induzido pela temperatura, mas é importantíssimo manter essa hidratação justamente por essas questões. Porque se o corpo tem que fazer essa termorregulação, o meio líquido, né, a água, ela é importantíssima para que essa regulação térmica seja feita também. Perfeito. E destacar isso, né? Nós normalmente temos invernos secos, não é? E o que já prejudica a questão da hidratação. A hidratação exatamente, muito bem postulado, a hidratação ela deve ser feita, né, com regularidade em todas as fases. Nessa época de sequidão, e aí eu vou estender um pouquinho mais, Luciano, até na nossa pele também, que fica mais prejudicada, certo? Procurar alguns produtos que você possa também trazer essa hidratação na pele, porque tudo vai se tornando um conjunto, né? Que você gosta de dizer, utilizando as suas palavras, o conjunto da obra. Então também é muito ruim você sair para uma prática de exercício físico, sendo que a sua pele está sendo ali judiada, está sendo prejudicada, você não tem um conforto total. Então, quanto mais confortável for o seu exercício, quanto melhor você tiver ali nutrido para quando o seu exercício precisar das necessidades ali, calóricas, energéticas, proteicas, você tiver essa disponibilidade. E no pós-exercício, certo? Quando você vai descansar, e quando realmente o exercício às vezes ele dura 1 hora e nós temos umas 23 para poder recuperar dele. E às vezes a gente se esquece, né, que o pós-exercício, ele é muito importante, que é quando surge o nosso anabolismo, a nossa recuperação. Então, para você que busca aí os resultados, descansar, se alimentar é tão importante quanto treinar. Muito bom. Toninho, parabenizando pela entrevista e pedindo, né, para fazer uma relação entre tipo sanguíneo e alimentação, né? O tipo sanguíneo altera no pensamento aí da alimentação, no perfil alimentar? Luciano, isso nós temos pesquisas que trazem uma correlação, certo? Temos outras que não mostram essa correlação. Então, o importante mesmo é que a gente se paute naquilo que o corpo está buscando no primeiro momento, né? Se eu pudesse falar aí das linhas científicas, nós vamos encontrar as duas vertentes. Aqueles que trazem uma correlação muito ligada, por exemplo, aqueles que têm um tipo de sangue, necessitam de maior consumo de proteína, de carnes, outros que tem outra tipagem de sangue, tem uma necessidade menor, mas o que é interessante nisso tudo, certo? Entendendo que cada um de nós somos seres únicos, irrepetíveis, temos necessidades específicas, o ideal é que a gente tenha essa correlação com diversos profissionais, certo? Que na parte alimentar você busque o seu nutricionista, a sua nutricionista, para justamente saber qual que é o melhor plano alimentar. Junto com isso, lá com o seu profissional de educação física, para que ele possa fazer o seu plano de trabalho físico. Sentiu alguma dor, você vá lá no seu fisioterapeuta, passe antes disso tudo pelo seu médico. E essa equipe multidisciplinar é como se a gente fosse montando ali um grande quebra-cabeça e no final, quando você olhasse para esse quebra-cabeça, fosse a qualidade de vida e a sua saúde. E são questões que às vezes a pessoa não se atenta, não é? Porque é isso, né? É o perfil genético de cada um, é o perfil sanguíneo, é o perfil metabólico. Todos esses dados vão gerando aí as necessidades que são potencialmente individuais, não é? Cada um vai ter um perfil a ser desenvolvido.
Sim, assim como nós temos estações no ano, nós temos vários períodos em um dia, né? O nosso corpo também funciona dessa forma. Se a gente for fazer uma correlação aí da nossa vida, né? Nós passamos pelas estações da vida. Então, em cada idade, a gente tem uma necessidade maior de um alimento ou de outro. Existem, por exemplo, reposições que você tem que fazer lá na terceira idade. Existem suplementações que você tem que fazer na infância. Isso em cada momento. Então, se a gente for seguir um ciclo aí, se a gente pudesse fazer um comparativo com os ciclos da natureza, com as estações do ano, a nossa vida nada é do que isso. Vivida por ciclos, por etapas, cada etapa tem ali a sua necessidade e a necessidade para que você tenha ajustes. Agora, quando nós estamos falando das temperaturas mais frias, é justamente isso. Nós vamos aumentar ali, certo, a regulação térmica e tudo mais. Aí, quando eu estou lá no verão, aquelas coisas meio folclóricas de colocar, certo, agasalhos, aí isso já vai causar um transtorno. O que é bom no inverno, que é eu me agasalhar para o conforto térmico, é ruim no verão, porque se eu for correr com saco plástico ou com blusa, isso vai causar ali para o meu corpo um grande estresse e aquilo que era bom no inverno se torna horrível no verão. Muito bom. A participação aqui também da Maria José, é aluna do professor Sérvio, gostaria de parabenizá-lo por toda a sua eficiência. E o Bruno Rosa também, mandando um abraço ao mestre, parabenizando pelo ensino esplêndido claretiano. Lembrando que nós construímos isso tudo juntos, né? São os alunos, somos nós, aluno claretiano, é esse momento especial que você está aí nos assistindo. O conhecimento guardado, quando a gente guarda o conhecimento, ele só alimenta quem o detém, né? Quando a gente coloca o conhecimento à disposição, aí esse conhecimento vira sabedoria, a gente consegue sustentar uma multidão. Então é realmente isso aí. Parabéns aí, Bruno, Maria José, que está aí, que estão sempre com a gente, que são esplêndidos alunos também. Exatamente. E com um fator interessante também, eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende muito também, né? Porque a cabeça está sempre sendo desafiada ali a refletir sobre questões que às vezes a gente na rotina não pensaria. Exatamente. Eu sempre falo, e esses alunos já escutaram eu falar isso, que eu muito mais aprendo no final de um ciclo do que ensinei, né? É essa via de mão dupla, é esse conhecimento que a gente adquire pelas experiências individuais, cada um tem uma história, cada um traz uma experiência, então isso também é muito bom, a gente entender essa grande relação que também está muito ligada aos ciclos da vida. Quando a gente lança uma semente, tem tudo aquilo que depende da gente, que é cuidar, mas a gente depende do sol, da chuva, da estação, e é isso aí, o conhecimento, ele é uma questão que é inatingível, assim, a gente tem que estar sempre buscando, sendo com essa sede de aprender sempre, mas de ter humildade também, que a gente aprende todo dia com todas as situações. A Natália, né, também colocando uma questão interessante aqui, que é de prática de exercícios da rotina, né? A gente não está falando aí de academia, etc., né? Então, às vezes isso, né? A pessoa tem lá a rotina da organização da casa, enfim, né? Como avaliar, né? E é interessante isso, o que está sendo trabalhado e o que não, para poder compensar. Muito legal, né? A gente às vezes leva, né, como exercício, tudo aquilo que a gente faz só na academia, se eu tenho que sair para fazer alguma coisa. Então, só para trazer uma questão conceitual, atividade física é tudo aquilo que a gente tem, né, que me tira daquele estado de homeostase e eu consigo suprir. Tem até uma recomendação aí de 150 minutos por semana de atividade física, para que a gente faça, que vai dar em torno de meia hora por dia. E o exercício é aquela coisa sistematizada. Quando eu tenho um plano de trabalho para determinar naquele dia, eu tenho que seguir aquela rotina certinha, já tenho uma coisa pré-elaborada. E quando a gente passa para o esporte é quando é a questão mais competitiva, né? Então, com atividade física, a gente tem que, as nossas rotinas, elas são consideradas atividade física, mas é ideal também que a gente consiga ir devagarzinho, e não precisa que isso aconteça de maneira abrupta, até porque o corpo também vai estranhar, mas devagarinho, começa ali. Se você nunca deu uma volta no quarteirão, dê a primeira volta no quarteirão de casa hoje, aí logo você já vai no segundo quarteirão, já se transforma isso em pelo menos uma caminhada aí de 30 minutos, e o exercício ele é prazeroso, tá? A liberação, às vezes, de hormônios, da qualidade do sono, quando a gente começa a notar os resultados do exercício, né,
Que lógico, a gente busca muito resultados estéticos, isso é totalmente nobre, a gente se sentir bonito é muito bom, mas os resultados fisiológicos, os resultados metabólicos, a saúde propriamente dita, se a gente ir um pouquinho mais, Luciano, a questão da saúde mental, como é bom a gente se sentir bem, você poder sair, né? Nós passamos aí, sempre a gente releva isso, né? 2 anos enclausurados, como que isso nos prendeu e agora a gente tem essa possibilidade de poder sair, de olhar, né? Se a gente começar a passar por essa caminhada de maneira a observar, nós vamos começar a ver que a natureza está mais bonita, já começa aí até alguns florescimentos, né? E tem até uma coisa gostosa, né, Luciano? Não tem nenhum inverno que resista ao avanço da primavera, né? A vida também é assim, não tem nada que a gente possa passar na vida que está ali, às vezes mais frio, que depois não vai vir uma fase mais nobre, e logo as flores já começam a surgir, a primavera surge, e a vida é assim, certo? A vida acontece dessa forma. Uhum. E dentro dessa estrutura, né, da prática rotineira de atividades, não é? Tem que se tomar alguns cuidados, não é? Olha, observar como se está baixando, não é? Porque muitas vezes as pessoas vão tendo hábitos ruins, né? E aí depois, não é, força a coluna, enfim, né? Começam a ter diversos problemas. Isso, o nosso corpo, ele é feito por estruturas biomecânicas, eu tenho que ter, aí mais uma vez eu vou frisar aqui a importância de ter um acompanhamento profissional, mas tem questões que elas são mais assim, gerais, né? Se eu vou abaixar, que eu utilize o máximo de articulações possíveis para fazer aquela alavanca. E o que é muito importante, tá? Manter o corpo ativo. Manter o corpo em atividade. E lembrar que o exagero, ele vai trazer danos. Vamos voltar lá na sementinha de novo? Se eu plantei uma pequena semente e ela ainda não tem galhos fortes, não dá para eu pendurar um balanço. Então eu tenho que ter uma estrutura, né, estrutura física. E vou falar uma coisa importantíssima aqui também. Posso arriscar aqui, Luciano, que mais da metade dos praticantes de exercício não tem melhores resultados porque não fizeram trabalho de base, porque quando tiveram que ter um pouquinho de paciência para fortalecer ali a sua musculatura, as suas articulações, os seus ligamentos, tiveram uma pressa muito grande e quando realmente o corpo precisa de sustentar ou de suportar cargas maiores, ele começa a se lesionar, justamente porque o alicerce da casa não foi bem feita, as paredes começam ali a criar rachaduras. Toninho colocando uma questão também, né? A gente estava falando a respeito de alimentação, e ele coloca aí, né, que alguns estudos de Harvard tiram, né, o leite animal e derivados da pirâmide alimentar, não é? Você tem acompanhado isso e o que você acha? Realmente, existem estudos, e na mesma vertente depois do tipo sanguíneo, Luciano, nós temos essa sempre questão divergente do leite. Nós vamos encontrar a questão divergente sobre o leite, sobre os processos inflamatórios, sobre a isoleucina que o leite pode ali trazer. Alguns vão defender assim, mas o leite lá, certo, da vaca é feita por bezerro, aí eu vou ter a carne, por exemplo, que causa algumas inflamações. Todas essas discussões, certo, são discussões específicas, certo? São discussões e são nobres também, são discussões que aqueles que pesquisam trazem os seus resultados, tem outros que vão trazer os contrapontos também, o que é muito importante. O leite, ele é um alimento que tem a sua completude e, claro, assim como nem todos os alimentos fazem bem para todos nós, o leite ele vai ser extremamente benéfico para algumas pessoas, tá? E vai trazer, lógico, alguns processos de até digestibilidade para outras, mas isso também é muito específico e o importante é observar. A gente consegue ter essa observação. Aquele alimento que não me caiu tão bem e às vezes aquele alimento que eu sempre tive uma rotina de comer, Luciano, chegou nessa época ele não começa a fazer tão bem. É justamente por causa dessas mudanças que acontecem aí, tanto no nosso metabolismo, no nosso corpo, quanto às vezes nos aspectos externos, né? nos aspectos físicos externos, na temperatura, no próprio ambiente, na nossa situação de qualidade de vida, no estresse. Então, mais uma vez, tá? O que sempre a gente tem que prestar atenção, no exclusivismo, eu vou comer só isso, vou me alimentar só disso, e nos grandes cortes, tá? Nas restrições. Eu vou restringir totalmente esse tipo, ou esse grupo alimentar, ou esse nutriente, e sair um pouco dos folclores. Legal de ser uma pesquisa, se embasar em pesquisa e, dentro daquilo que é científico,
porque a pesquisa também ela é a base para que a gente possa ter aí os resultados, para que a gente possa trazer as grandes discussões. Parabéns aí e continue sempre pesquisando, Luiz. Perfeito. E é interessante, né? Hoje está bem acessível, né? Você fazer uma análise de perfil genético, etc., né? Que dá alguns indicativos, não é? Porque, por exemplo, quando a gente fala em intolerância à lactose, né? Você tem pessoas que têm, né, pequena intolerância a intolerância mais severas. Às vezes quem tem a pequena intolerância nem vai sentir isso, mas tem pequenas inflamações, não vai ligar o leite ao problema, não é? Quando a gente fala de leite também, a gente tem que ver tipos de leite, não é? Porque leite de cabra é bem diferente do leite de vaca, etc., né? Então, o próprio leite de vaca mesmo, você já tem hoje genéticas diferentes que produzem leites com elementos-chave diferentes aí, não é? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo, Luciano, e a qualidade desse alimento, é bastante legal você falar isso. Eu faço um estudo sobre o Ayurveda, né? É uma ciência que surge na Índia, então eles compararam, né, onde esse leite lá na Índia ele tem um processo nutritivo maior que as outras vacas do mundo. Tem uma coerência, lá a vaca é tratada como um ser sagrado. Então, qualquer alimento, a gente vai falar, se a gente for falar dos chás, vamos falar de uma coisa bem simples. A qualidade do solo onde aquele chá foi produzido vai ser diferente em cada momento. A qualidade do nutriente que ele tem de absorção e tudo mais. E levando para os alimentos, né, levando especificamente para esses alimentos que trazem alguns pontos nevrálgicos ali de divergência, isso também é muito importante. A gente tem uma diferença na produção dos diferentes tipos de leite dentro do mesmo grupo e temos diferenças nas produções da carne bovina, de tudo que a gente consome. Se você hoje pegar uma verdura que é produzida em um tipo de solo, de uma forma diferente, seja se ela for hidropônica, se ela é feita num solo com irrigação de um tipo, você já vai ter diferença. Imagina a quantidade de possibilidades que a gente tem. E uma coisa interessante, Luciano, essa questão, às vezes, das resistências, né, alimentares que surgem. É sempre muito importante, porque nós também temos a nutrigenética, onde isso é feito. E, por exemplo, aquilo que era muito resistente, paulatinamente eu vou tirando isso da alimentação, vou introduzindo de maneira que o meu corpo vá aceitando essa adaptação. E muitas doenças ali, elas são até erradicadas, mas também é preciso estudo, profissional acompanhando e é preciso paciência, acima de tudo. Perfeito. Me lembrei aqui de uma matéria, né, que eu tinha visto recentemente do leite lá das chamadas vacas A2A2, né, que são vacas selecionadas que produzem apenas leite com beta-caseína A2, né, que é uma das proteínas que não desencadeia reações inflamatórias. Exatamente, essa pesquisa que eu comentava com você é justamente dessa forma, certo? Como que essa vaca ela é tratada? Porque nós temos que pensar o seguinte, sendo o leite, né, o subproduto de uma gestação e tudo mais, é clara a ideia que se essa vaca estiver passando por um ambiente de estresse, e aí nós vamos trazer essa discussão se ela vai ser muito ampla, como que essa vaca está ali, ela está muito enclausurada, ela está passando por algum processo que está estressando? Claro que a principal colocação que a gente coloca dos processos inflamatórios, né, as isoleucinas, elas vão passar para esse leite. E aí eles vão gerar, teoricamente, né, uma produção em alguns corpos também, porque vão ter outras pessoas que vão assimilar isso muito bem, de processos inflamatórios maiores. Mas excelente também trazer essa discussão, porque clara é a ideia que o ambiente, né, que é tratado esse alimento, ele faz toda a diferença. O Igor coloca aqui justamente a questão que muitas vezes a gente não se dá conta, que é da origem desse alimento, né, como você colocava, né? Olha, tem qualidade, tem procedência, sei de onde está vindo, não sei, né? E coloca uma outra questão também que hoje a gente vê, né? A gente falava muito de intolerância, né, à lactose, né, por um bom período. Hoje se começa a falar muito de intolerância a glúten, né, não em função do glúten, em cima do tipo de trigo que existe hoje, que gera um glúten que a gente não digere tão bem, né? E ele fica colocando isso, né? O que será do futuro com os efeitos dos genéricos, né? E dos transgênicos, não é, que a gente começa aí a consumir, que ainda não tem um tempo histórico ou pesquisas que validem esses transgênicos.
Igor, uma preocupação aí muito coerente, né, do que realmente a gente vai trazer para o futuro. Se a gente for pensar aí das relações sociais com o alimento, né, tínhamos antigamente as grandes propriedades ali, onde o alimento era produzido. A gente ainda consegue, ainda numa cidade igual Batatais, pegar o alimento diretamente ali na horta, você saber de algumas procedências. Nas grandes metrópoles, tá, nós já não temos esse benefício. Mas, Igor, vou trazer um desafio para mim, para você e para todos que estão nos assistindo. Depende muito de nós também, para que a gente possa fazer as escolhas por bons alimentos, tá? Porque se existe um comércio para esses alimentos, é porque alguém está alimentando esse comércio de alguma forma. Então, você e todos nós precisamos também nos atentar para isso e fazer boas escolhas, porque da mesma forma nós ainda temos bons alimentos, procurar essa procedência, porque é aquilo que entra pelo nosso corpo e é aquilo que vai nos manter saudáveis também. Então, o alimento realmente tem aquela velha, né, quase que surgiu ontem, do Hipócrates, que faça do alimento o seu remédio, do remédio o seu alimento, e é bem por esse caminho aí. O alimento, quando ele vem de uma boa procedência, é um bom alimento, ele só tendencia a melhorar nossa saúde. E esse mesmo alimento, quando ele é um alimento que vai, trazer algum transtorno, com certeza ele vai prejudicar a nossa saúde, e aí nós vamos chegar nos processos de adoecimento. Perfeito. Larissa, perguntando a respeito aí de avaliação da atividade física, né? A gente falava exatamente da importância disso, mas também ela coloca, né, como avaliar a cada fase da vida, ou seja, a cada quanto tempo eu tenho que reavaliar, né? E também ligada às estações do ano, né, ao clima. Larissa, realmente a avaliação ela é aquele também certo plano de voo. Quando você faz uma avaliação, você está planificando ali o seu voo. E o profissional que te acompanha, ele possivelmente, quanto melhor ele tiver essa acurácia para trabalhar com as periodizações, com os períodos que ele vai te reavaliar, é importante também. Então vão existir avaliações que você vai fazer mais periódicas, avaliações às vezes que você vai ter necessidade de fazer elas de maneira mensal, e vão ter avaliações que às vezes elas podem ter um pouquinho mais ali de tempo para ser avaliado. Depende muito de em que fase você está do seu treinamento. Aqueles treinamentos onde a adaptação é maior e justamente no começo dos treinamentos a gente se adapta mais, as avaliações elas acabam sendo às vezes um pouquinho, com um tempo um pouquinho maior, porque a adaptação é muito rápida, então você acaba tendo uma planificação maior, e quanto mais você vai se aproximando ali dessa busca de resultado, elas vão tornando também avaliações que tem que ter uma acurácia maior. Vou trazer um exemplo aqui. Quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, de uma repetição máxima, que seria o máximo que você conseguiria levantar na execução do exercício. A partir dessa mensuração, o profissional que te acompanha, ele vai traçar o perfil do seu exercício. Eu quero traçar um perfil mais para hipertrofia, que é muito buscado hoje. Eu quero um perfil mais para resistência muscular. Então, essas avaliações, elas vão ter o seu tempo, mediante a qual fase do treinamento você está também, tá? Então é importante, mas cobre sempre do seu profissional, certo? Nutricionista, o seu profissional em educação física, que ele faça as avaliações, porque a avaliação, repito aqui, é o plano de voo para que o profissional e para que você veja os seus resultados também. Luiz Pedro questionando aqui a respeito da importância de roupa adequada, tênis adequado, enfim, equipamentos adequados para a prática física. Luiz, que colocação brilhante também, né? Que vai justamente nessa questão do conforto que eu vou desempenhar o exercício. E claro, se eu tenho uma roupagem melhor, uma roupa mais confortável, uma roupa que assimila melhor a sudorese, meu exercício vai ter uma qualidade melhor, tá? E nós temos também dentro da preparação técnica, né, os alunos vão lembrar agora lá do Claretiano, que dentro da preparação técnica, Luciano, inclusive no alto nível, eu tenho equipamentos, um tênis, por exemplo, confortável, vai fazer com que você tenha também melhores performances. Claro que nada vai substituir o treinamento, mas imagine só, se você tem que fazer uma caminhada e você tem um tênis confortável, vai privilegiar que você faça uma caminhada com melhor qualidade, então seu exercício tem mais qualidade, e vai propiciar, certo, como um ato contínuo, que você gradativamente tenha melhor quantidade também nesse exercício. E isso é importantíssimo, você ter sempre
certo? Uma roupagem, um tênis adequado, ou toda a roupa, né? A gente chama ali de processos que são mecânicos para que você tenha a prática do seu exercício também. Então a roupa ela é importante também nesse processo. Exatamente. Ele tocou aqui na questão de tênis, não é? Também é importante pensar nisso até em função de impacto, etc. Vai depender da atividade, né? Caminhada, corrida, etc. Sim, Luciano, e tem mais um fator aí que a gente pode levar em consideração, que é o tipo de pisada, certo? Nós temos ali diferentes tipos de pisada, uma pisada mais pronada, uma pisada mais supinada, né? Uma pisada neutra, que é aquele pé mais achatado. Então isso nós vamos ter dentro de cada tipo de pisada, um tipo de tênis. Para cada atividade física, um tipo de tênis. Se eu tenho atividades mais longínquas, se eu vou fazer, por exemplo, uma corrida mais longa, eu vou ter um tipo de tênis, que não tem tanta necessidade se eu fizer uma corrida mais curta. E dentro de cada desenho do teu pé, de cada carimbo que o seu pé faz também, nós vamos ter a indústria hoje de tênis, né? Ela está muito atenta para isso. Então ela já produz tênis aí para as especificidades de pisada também. Estela, parabenizando e colocando os benefícios de exercícios na água. Legal, Estela, certo? O pessoal foge um pouquinho agora da piscina, né? Mas lembrando que a preocupação com a piscina é sempre assim, os exercícios da piscina ficam muito confortáveis também, porque a água está quentinha, é importante sair dessas águas mais frias, né? Mas a água, Estela, ela tem o benefício, né, de minimizar os impactos aí. Então, por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem correr ou mesmo fazer uma caminhada porque tem uma dor na articulação do joelho. Essas pessoas conseguem desempenhar dentro da água um exercício com grande qualidade, minimizando os seus impactos aí. Se for aquela pessoa que está passando por um processo até de reabilitação, aí nós vamos falar dos nossos colegas fisioterapeutas, que trabalham muito em parceria com a educação física, eu trago esse nosso aluno, atleta, cliente, paciente para a água e consigo, além de reabilitar, manter a sua qualidade de vida, manter a qualidade do exercício. Então a água, ela tem sim os seus benefícios, além de ser aconchegante, viu, Luciano? Você entrar numa piscina quentinha e poder fazer sua atividade aquática, é como se você estivesse sendo abraçado fazendo exercício nesse momento. Exatamente. E como você coloca, né? Dependendo da condição física desse paciente, é até mais recomendado, né, estrutura na água em função de redução de impacto. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho de novo aí do pessoal da terceira idade, dessa melhor idade. Esses desgastes ósseos que às vezes acontecem no decorrer da vida, certo? Os processos às vezes até articulares, as artroses e tudo mais, dentro da água, isso é um processo que vai fazer com que eu tenha a possibilidade de fazer um exercício, certo? A possibilidade de melhorar minha qualidade de vida e de ter preservado aquilo que está doendo, de não aumentar, certo, o impacto disso ou a dor, por exemplo, que está sendo gerada naquele segmento corporal. Perfeito. Serve para as pessoas, não é, interagirem aí, conhecerem um pouco mais das suas dicas. Quais são os caminhos? Bom, eu estou lá, né, no Claretiano como docente da Educação Física. Quero agradecer os nossos alunos que estão aí junto com a gente. A você, quero agradecer a pesquisa, Luciano. Sempre que eu venho aqui, nós temos aí você que se embasa nas pesquisas, tenha sempre esse embasamento. E para quem quiser acompanhar, nós temos lá o nosso canal, né, no Instagram, falamos bastante das atividades diárias ali, até do CASE, do Centro de Atendimento à Saúde do Idoso, o Exercitando_Ideias, tá? Fica ali algumas dicas, é um canalzinho, é ali um Instagram, onde a gente tem mais um bate-papo, onde eu consigo ali exercitar ideias e alimentar o conhecimento. Muito bom. Querido, gratidão sempre pela participação e fica sempre o convite aqui para dividir o conhecimento aqui no programa. Eu me sinto em casa aqui cada vez que eu venho, Luciano, certo? Pelo grande, primeiro assim, pelos convites que são feitos, para a gente poder exercitar essas ideias, o acolhimento dessa equipe que sempre traz essa valorização, certo, da atividade física, da nutrição, da saúde. Então, eu só tenho a agradecer a cada oportunidade que eu tenho aqui e também me colocar sempre à disposição, sempre que vocês precisarem.